Áudio e câmera foi, mas pode ir no seu tempo. Eu jurei a mim mesmo que me calaria. De nada adiantaria me irritar por tal motivo. Mas dói muito. Me sinto um lixo podre, fraco e inútil que mal consegue se defender. Às vezes, no momento da humilhação, eu olho fixamente para cada um deles e imagino as cabeças rolando, mãos e pés leprosos, câncer por toda a parte da boca imunda desses vermes. Mas depois eu olho de novo, olho para mim e vejo que não preciso me vingar ou tomar atitude nenhuma. Um dia, todos vão pagar por isso. Sejam com seus filhos, que serão lindos, leves e soltos como eu, o que para eles seria terrível, ou com seus casamentos desgraçados e infelizes, ou até mesmo com a pobreza, mas a infelicidade os cercarão e não escaparão. E como ficarei vendo todas essas coisas? Indiferente, nem feliz, nem triste. Afinal, o que eu os causei para ser tão perseguido assim? O bullying deixa marcas para toda a vida. E uma coisa eu digo, eles já estragaram a minha infância, não vou deixar que façam o mesmo com o meu futuro. Depois que eu saí da escola, eu achei que tinha passado. Eu achei que dali pra frente, agora eu vou viver minha vida de adulto. E tudo aquilo não existe mais. De fato, não existe como acontecia na escola, mas se reflete na vida adulta de formas que às vezes a gente nem pensa. O que você está fazendo, Danilo? Estou apagando os regaços comigo. Destruíram o Diego Hipólito aí? O que está escrito aí? Só no meu forever. 60 segundos, um ponteiro no relógio pra viver. A Naja White é uma personagem que tem me trazido, tem me pegado pela mão para visitar alguns lugares, para revisitar algumas cenas da minha vida. E em meados de 2020 eu me encontrei com essa agenda, que é uma agenda simples, escolar, e no qual eu fui vendo que eu usei como uma agenda de desabafo, sabe? Então, ao abrir essa agenda, esse diário, eu percebi que mesmo hoje, com 30 anos, quase 20 anos de tudo isso, eu precisava encarar essas coisas e tentar passar por cima de tudo de alguma forma. Acabou virando muito uma inspiração para iniciar esse álbum, né? Aqui, eu tô falando bem do comecinho de 2006, já acho que é janeiro mesmo. E como era o começo, foi o que me deu o start para começar a compor o álbum. Eu quero me encontrar no seu olhar, eu quero me perder e não voltar, eu já me perdi em você. Bom, eu nasci em berço evangélico, então isso já me fez crescer de uma forma muito doutrinado. O que é certo, o que é errado, baseado nas leis cristãs. E eu não tinha noção lá do quanto isso influenciava na minha formação de caráter, nas minhas escolhas. Só que teve uma coisa que não consegui disfarçar, nem ser protegido dentro da igreja, que era o fato de ser uma criança LGBT. Então, eu me lembro, assim, de logo cedo, com 6 anos, entrar na pré-escola e já senti a sala agindo de uma forma diferente, mas não diferente bom. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, 4 ou 5 mais ou menos, eu não lembro. E os meninos do colégio já me chamavam de menininha naquela época. Já logo no comecinho da carreira no colégio, eu já comecei com isso, porque eu não conseguia disfarçar, não conseguia mudar esse meu jeito feminino de ser. Sabe quando tinha grupo de meninos assim reunido, a galera do futebol e tudo mais, dava medo de passar na frente. O ato de ir para a escola pra mim era muito legal, mas eu não gostava muito de estar lá na escola, sabe? Se alguém perguntar pra mim assim, o que você acha da Naja?
Aí eu vou dizer assim, a Naja... Não, eu vou responder assim, ó, a Naja é o Nilo. O Nilo é a Naja. Um não se separa do outro, então eu amo os dois. Antes de me mudar para Leme, eu morava numa fazenda até os meus 8 anos de idade. E o meu contato com crianças era de uma maneira muito inocente. Ali no bairro mesmo, logo nas primeiras semanas morando em Leme, já veio apelidos de bicha, de viado. De um lado, uma pessoa que sempre se dedicou, comunicativa, que gostava de estar na escola, mas por outro, uma pessoa que tinha muito medo de ir para a escola, porque eu não sabia qual que era o ataque do dia seguinte. Se alguém iria me chamar de viadinho do lado do meu pai. Parece que o que eu tinha que aguentar sozinho eu aguentava bem, mas se tinha alguém vendo, doía mais. Então eu preferia que sempre fosse eu sozinho. Isso é um making of. Falem oi. Tirar uma foto do Danilo. Me mostra como vocês tiram uma foto. Então, eu pego a câmera, eu subo, mostra aqui onde eu tô subindo. Ah, bom. Eu subo bom. aqui. Cara de sofridos, né? Olha só que ficou muito chique. Nossa, 1000 medos, né? Olha. É, claro. Não tá 1000 medos, não. Tá, 1000 flashes na cara. Que eu me peguei várias vezes orando para Deus para que fosse diferente. Eu queria brincar com os meninos, eu queria ser incluso na brincadeira. Às vezes eu achava que eu estava brincando com eles, mas eles estavam rindo de mim. E isso tudo foi virando uma bola de neve, porque a escola era o lugar que eu mais passava tempo. A minha vida era casa, igreja e escola. Somos seres culturais. O que nós somos é o que restou do outro, né? O que nós somos é o que o outro deu, é o que o outro nos possibilitou ser. Então, quando a gente nasce, a gente não sabe nada. A gente é uma página em branco. E essa página vai sendo preenchida ao longo do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, né? Quando a gente nasce, o nosso corpo não é nosso, ele é do pai, da mãe, da babá, do médico, né? Que vão nos acessando e colocando em nós conteúdos que não são nossos, mas que vão nos moldar. Ir para a escola não era um problema durante a infância, era muito tranquilo, na verdade. Gostava, sempre fui boa aluna, mas na adolescência começou a virar um problema. Tinha um menino que ficava, esse menino ele devia ser uns 2, 3 anos mais velho já. E ele ficava, apontava pra mim e falava, não sei quem, você é namorada do não sei quem. Por quê? Porque ninguém quer ser a namorada da menina preta. Entendeu? Então era basicamente isso. Sim, me usava pra tirar sarro de outra pessoa. Eu comecei a tentar me adaptar àquilo. Às vezes eu fingia que eu não estava percebendo. Mas estava todo mundo rindo. Às vezes eu achava que ser engraçado fosse me abrir portas para essa aceitação. Olha, eu sou uma criança gay, mas eu sou engraçado. Eu posso ser um bom amigo. Por vezes a escola foi esse lugar assustador, de saber que vai acordar no outro dia e vai entrar numa sala, vai ser piada nessas músicas. Eu vejo o quanto eu fazia de tudo para a aprovação das pessoas. Tudo para ser notado, tudo para ser amado. Porque como uma criança gay eu achava que isso não ia acontecer nunca. E aí a gente vai para a igreja, que até então era um refúgio. Eu cantava, eu dava aula na escola bíblica, eu ministrava louvor. E aquele lugar que era para ser uma proteção, um refúgio, começou a se assemelhar ao ambiente da escola. Porque eles começaram a cortar, eles começaram a me podar. Você não pode cantar aqui, você olha o seu jeito. Comecei a não ver saída.
comecei a não ver futuro e eu comecei a pensar em me matar. Comecei a pensar seriamente em acabar com isso de alguma forma, porque eu não via esperança. Estar na escola não era só na escola, estar no mundo era horrível. Hoje é dia de Naja White. Boa noite, que paz sejam todos. Vamos adorar ao Senhor do universo, exaltar o Santo de Israel. Somos o teu templo, Senhor, tua morada, pra sempre bendiremos o teu nome. Deixei de ter vários amigos pela ignorância dos pais. Eu lembro que no meu aniversário de 11 anos, o meu pai me deixou convidar todos os meus amigos do colégio, todas as pessoas da minha sala de aula. Das 27 crianças que tinha na sala de aula, ninguém foi, só meu primo, porque era meu primo, tinha obrigação de ir, provavelmente, entendeu? Mas já eu não quero meu filho se relacionando com a bichinha do colégio, uma criança de 11 anos. Parece que eu tinha que mostrar pra eles que eu não era aquilo que eles estavam pintando, aquilo que eles estavam dizendo sobre mim. Parece que vinha uma vontade muito maior, não, eu tenho que provar pra eles que eles estão errados. Eles vão pedir desculpa, eles vão entender que isso é errado, é pesado de se fazer. Talvez eu quisesse fazer as coisas que eles faziam pra mostrar, olha, eu sou normal como vocês. Eu posso estar de bem com vocês ao invés de ser um alvo de vocês. E numa dessas defesas, um menino veio me zoar, eu fui me defender, e aí ele quis partir pra briga. E ele começou a me bater na fila. E aí eu pensei assim, bom, a professora tá ali, eu vou revidar, porque uma hora a professora vai ver e vai separar a briga. Só que na rua ele continuou batendo em mim. E ele prometeu na sexta-feira que ele ia bater muito mais. Na segunda, na saída da escola, e que ele não estaria sozinho. E quando esse menino fez a promessa, eu lembro que eu ajoelhei, cheguei em casa, e eu comecei a chorar, pedindo, Jesus, volta esse final de semana, volta esse final de semana, volta esse final de semana, porque eu não quero apanhar. Eu era muito envolvido com a igreja também, né? Então tinha muitas anotações, ser comigo, Jesus, as coisas parecem que não acontecem e isso tá me deixando estressado. Ser comigo, Jesus. Foi um dia abençoado, cantei no louvor e eu fazia abreviações que quase ninguém fazia. Eu cantei com KNT, tá? Até por proteção, por isso que às vezes eu fingia que eu não via, sabe? Fingia que não estava acontecendo, fingia que tinha outras formas de lidar com aquilo para que o dia fosse bom, sabe? Na própria agenda, às vezes eu colocava, ufa, mais um dia. E muitas vezes eu escrevia, af, mas só por dentro. Porque eu achava que eu precisava muito representar aquilo para tentar mudar o que estava ao meu redor, sabe? Eu lembro que eu estava indo muito feliz para a escola, eu tenho um lado pisciano muito assim, vamos
viver a vida e colocar cores no mundo, e arruma seu uniforme. E eu lembro de estar indo feliz para a escola, super feliz com a minha mochilinha, e na rua da escola ali, comecei a sentir umas pedras, uma coisa achei estranho, pensei que fosse até da árvore, e aí eu vi um bando de moleques do outro lado, tacando pedra, assim, pra mirar nos meus pés e rindo e falando, passa, viado, vai, bicha, não sei o quê, entra logo. Eu só acelerei meus passos e procurei um canto na escola pra chorar. Porque eu fiquei, mas por quê, né? O que eu causei? Comecei a pensar, até lendo esse diário, que era uma sensação que eu sentia quase sempre. E que eu fingi não viver, que de alguma forma para me proteger e tentar virar um adulto um pouco melhor, eu falo, eu não quero pensar que isso já aconteceu. Uma vez eu tava parada assim na quadra da escola, eu tava só parada assim, e daí um menino que tava um ano na minha frente, e ele entrou com outras duas ou três meninas, e ele era aquele menino que todo mundo fala, ai, o gatinho. E eu tava parada, e eu tenho problema de coluna, eu tenho escoliose. Falou pra tirar sarro, pras meninas darem risada, eu com corcunda de Notre Dame. Ele nunca tinha falado comigo, eu nunca tinha falado com ele, nunca tinha falado nada com ele. Mas ele fez isso só pra poder, pras meninas darem risada. E elas deram risada, né? Obviamente, porque era o gatinho fazendo graça. Nossa cultura brasileira ainda é muito calcada, né, de uma herança escravocrata, racista, patriarcal, né, misógina. Tudo isso vai refletir em como essas agressões vão acontecer e em quem elas vão acontecer. Antes de me entender como uma travesti, na minha época lá, onde a minha família me criava como um menino, chegou um momento em que a voz de todo mundo engrossou, menos a minha. E isso já fez com que todos os meninos se afastassem de mim. Nós vivemos uma cultura da violência, uma cultura que odeia pessoas pretas, que odeia pessoas trans, que odeia mulheres, né? E não por coincidência, essas pessoas são as que mais sofrem bullying na infância. Os diretores do colégio falavam que eles me chamavam assim, me xingavam assim, permitiam esse comportamento feminino, que se eu me comportasse assim, eles não me tratariam assim. Ou seja, eu precisava mudar. Os meus pais, por não entenderem, por não saberem como é que funcionava tudo isso, defendiam a ideia de que não tinha um filho gay. Então meu pai era aquela primeira pessoa a brigar. Tipo, se ele visse alguém tirando sarro, ele ia lá brigar com os meninos, com os moleques. Gay, it's okay to be gay. Uma parte de mim talvez ainda defendia aqueles meninos. Eu pensava, eu dei motivo pra eles. Eu me vesti como menina, então eles estão certos mesmo em me zoar a partir de um ataque, a partir de uma atitude minha há anos atrás. Que de lá pra cá e até hoje na minha vida eu fujo de brigas que possam entrar numa conotação de violência física. Eu detesto brigar, eu tenho medo de brigar e eu tinha muito mais medo quando eu era criança. Então eu falei, não vale apanhar também por dedurá-los, então não consegui. Você acha que a galera te apoiaria, tipo... Não sei. Professores, essa galera, tipo, você acha que eles iam, tipo, estar do seu lado? Não tem como saber. Não tem como saber, eu acho que não, na verdade. Eu acho que não. Eu ia só falar, deixa pra lá e tal. Porque nunca chegou a ser uma coisa que chegasse na questão física, assim, entendeu? Era só falando. Então, acho que nunca... Eu realmente acho que não ia dar em nada. Hoje em dia eu penso, mas por que eu nunca falei, né? Nunca falei pra minha mãe, nem pra nada. Mas nunca falei, nunca reclamei pra alguém. Até porque eu sempre fui muito tímida. Esse termo, né, que vem da língua inglesa, ele é usado especificamente quando a gente fala do âmbito escolar e da infância e da adolescência, né? A palavra bullying, ela foi assimilada muito bem pela cultura brasileira, pela língua portuguesa falada aqui no Brasil. Então hoje tudo é bullying entre os adultos, né? Mas quando a gente é adulto é assédio moral. Com criança, adolescente, pré-adolescente é bullying. Comecei a remexer essa agenda e revisitar essas cenas. Eu percebi que eu precisava muito falar porque aquilo me afetava demais. E falar sobre bullying na fase adulta parece até meio, nossa, mas gata, não resolveu. E a gente não para pensar no quanto isso pode se refletir. E eu vi uma grande necessidade de realmente mexer nisso para que a gente pudesse refletir e questionar.
Mas um dia eu vou partir pra um lugar longe daqui, onde os meus pensamentos não me matem, onde os meus sonhos não se sufoquem. O sonho do oprimido é ser opressor. Eu acho essa frase bem problemática, mas quando a gente vai falar sobre o bullying, ela faz muito sentido, né? Porque a criança, ela não tem um repertório totalmente formado. Então, se ela está sendo violentada, a forma dela lidar com essa violência, muitas vezes, é reproduzindo. Olhando para quem chegou aqui em São Paulo, eu cheguei como uma criança completamente machucada, refletindo toda aquela violência que tinha sofrido, sabe? Tentei contar para os meus pais, né? Olha, me empurraram, estão rindo de mim. Minha mãe percebeu muito que eu estava um pouco mais quieto, me isolando mesmo. E eu lembro que ela chegou aí na escola e conversar com uma das diretoras e... Gente, aquilo simplesmente nada aconteceu, sabe? Não era importante. Se as pessoas estão rindo dele é porque ele tem esse jeito. Por que ele não muda? Até mesmo estudando para falar sobre esse assunto, eu assisti alguns documentários e um me marcou muito, que foi o documentário Bullying. E nele é muito explorado isso. Tem um garotinho que sofre muito pela aparência, mas mostra uma cena principalmente de um menininho que, quando eu tava assistindo, eu falei, sou eu. Era um garotinho, o Cody, o nome dele. E ele tava sendo agredido e sendo chamado de bichinha constantemente. E na hora que a diretora senta ele numa cadeira para falar assim, o que estão fazendo? Ele fala, ela fala, como você se sente? Ele fala, isso quebra meu coração. E quando eu paro para pensar no meu eu criança, quantas coisas quebraram meu coração? Quantas coisinhas assim, pequenas, mas que me fizeram tanto repensar se eu deveria continuar vivo. Eu jamais diria que eu ia me tornar um adulto como sou hoje, de até inspirar outras pessoas, de fazer música e cutucar a ferida mesmo. Quando eu paro para pensar nessa criança que eu era, eu acho que não ia ter forças o suficiente para passar por tudo aquilo. Em algum momento, eu conseguia ver uma esperança, eu comecei a sonhar com o meu futuro, comecei a pensar no profissional que eu ia ser, mas foi um momento de uma virada ali que eu sei que muita gente não tem, muita gente não chegou aos 30. A festa do outono, preparativos para a festa do outono, faltam 5 dias. Que foi essa festa que o Grêmio fez, que o Grêmio Estudantil fez para arrecadar dinheiro para a escola. E eu lembrei que eu não estava me sentindo bem na festa, eu me sentia muito vazio, assim, muito sozinho. E ir para uma festa, já sendo um adolescente, adolescente LGBT, então eu já ia naquela expectativa de, será que eu vou encontrar alguém? Será que hoje eu vou dar meu primeiro beijo numa pessoa que realmente eu goste? Na festa do outono eu vou dançar, junto com a dor que eu não sei lidar. Estava a ponto de te confessar, mas você sequer estava lá. Ninguém vai segurar a minha mão e nem olhar pra mim com atenção. Às vezes eu invejo o que eles têm, amar sem culpa e sem medo a alguém. Nunca era bom o suficiente, tipo... Eu sempre tinha que ser diferente, a forma como eu me comportava não era certa, eu era feminino demais, a forma como eu falava não era certa, eu falava alto demais, eu falava fino demais, ou coisas desse tipo, entendeu? Então eu acho que isso refletiu muito em mim hoje, sabe? De achar que eu não sou capaz de ser amado, de achar que eu nunca vou ser bom o suficiente, porque parece que eu tô sempre provando alguma coisa pra alguém. Então aquilo vai sempre dentro de você, falando assim, ei, você não consegue, você não consegue. Então acho que essa é a maior cicatriz que eu carrego do bullying, sabe? Então muitas questões que me bloqueiam, que me travam, quando eu paro pra pensar sobre isso, eu remonto ao passado. Eu remonto àquela exposição que era feito de que eu devia ser uma bicha mesmo, que eu devia ser uma pessoa
diminuída pela sociedade mesmo, e eu cresci achando, me alimentando disso, de que eu era muito errado, de que eu estava fazendo coisas muito erradas, envolvendo toda a temática da religião de um lado, envolvendo todas as dores sofridas naquele ambiente de escola, de rua. Isso me trazia uma série de questões, de pensamentos, de ansiedades, de impedimentos que percorrem até hoje. Se eu tivesse tido filhos, por exemplo, eu ia prestar muito mais atenção nisso, de saber se estava indo tudo bem e saber que muitas vezes você está sofrendo uma coisa na escola e você não fala pra ninguém, entendeu? Acho que me deixou mais atenta, me afeta mais no sentido de me deixar atenta de que pode estar acontecendo alguma coisa e aquela criança, aquele adolescente não tá falando nada. Porque acha que não vão achar importante. Não se falava de bullying, não se falava, era tirar sarro, é normal tirar sarro. A pessoa que sofreu ou praticou bullying vai continuar fazendo a manutenção dessa opressão, né? Ou ela vai ser um adulto que vai continuar oprimindo todo mundo e vai continuar sendo agressivo e vai continuar não lidando com as questões que precisa lidar, ou vai se tornar uma pessoa permissiva, que é aquela pessoa que vai sofrer o assédio moral na vida adulta, né? É a pessoa que não vai saber falar não, é a pessoa que não sabe lidar com conflito, é a pessoa que vai fugir das discussões. Como é que a gente muda os reflexos do bullying na vida adulta? É através da educação e do diálogo. E aí a participação da família, da sociedade e da escola é fundamental. E ao invés de colocar na criança a responsabilidade de lidar com aquilo, por que a família faz isso? Porque ela também não sabe lidar. Porque talvez ela também tenha sido oprimida em vários momentos e não soube lidar, e aí passa isso para a criança, né? Vai lá, se vira. Hoje eu tô online, tô no Orkut me sentindo moderno, socializando, pedindo votos presidente do Grêmio. Eu mandei scrap, até pra gente que eu não conheço, sorrindo e acenando, ganhei os votos presidente do Grêmio. Vote 2, Freedom Teens. Antes da rádio ser suspensa, tocamos nosso amor na hora do recreio. Eu sou popular e nada me abala, se rir das minhas costas eu nem percebo. Vou me vingar no fotolog, mas só por dentro. Eu acho que muito do fazer diferente é justamente isso. A gente que passou por isso sabe que isso acontece. Não é porque sempre aconteceu que é normal. De repente, se seu filho é o cara que faz o bullying, qual que seria a sua atitude? Você é uma pessoa que sofreu bullying na sua adolescência, e daí você descobre que seu filho, seu sobrinho, seu primo é a pessoa que faz o bullying. A gente tem que aprender a saber que a vítima é vítima, entendeu? E não é porque, mas ele é um menino tão bonzinho, não quer dizer que ele não seja um cara escroto. Temos que investir em profissionais da educação o tempo todo, para que as crianças também que sofrem bullying hoje vejam nessas pessoas uma possibilidade de, temos um ponto aqui, uma pessoa aqui que pode me ajudar. A gente ainda tem um ensino conservador, retrógrado, muito quadrado, muito fechado nele mesmo, muito copia, escreve, responde, e nós estamos formando mão de obra, nós estamos formando, tipo o clipe do Pink Floyd, as pessoas caminhando para um moedor de carne, é isso, nós estamos formando mão de obra, não estamos formando pessoas que pensam criticamente. A escola não pensa criticamente, a família não pensa criticamente, a cultura machista não pensa criticamente. Como é que essas crianças vão pensar criticamente? É trazer o questionamento, é trazer o diálogo, é trazer esse assunto para a escola. Porque isso acontece hoje em dia, continua acontecendo, acontece em vários ambientes, mas é uma coisa que as pessoas às vezes evitam falar e pior, a gente também reproduz. Meu filho é introvertido, ele gosta de ler e tal, ele é quietinho, mas ele tá tudo bem realmente com ele é quietinho porque ele é só quietinho mesmo, porque isso é a personalidade da pessoa, pode ser só isso mesmo. Mas pode ser também que ele esteja sofrendo alguma coisa e ele não sabe nem que ele pode falar com alguém. E não esperar muito do adolescente, não é o adolescente que vai ter forças
sozinho na maioria das vezes. São os adultos que circundam e envolvem esse adolescente, aí eu trago também a família para a jogada, compreender, ler os sinais, perceber e principalmente investimento vindo disso também, para que a gente tenha uma escola cada vez mais humanizada. Porque a gente vê, tá na nossa frente. Da mesma forma que a gente vê os nossos gatos brigando, a gente vê criança brigando. A gente pode fazer a diferença, sim, se a gente parar pra prestar atenção nas crianças. Por talvez não ter outras referências, até de pessoas LGBTs na época, eu comecei a cair naquela cilada de não, eu que sou o errado aqui. E eu sei que é muito difícil a gente pensar em esperança e solução quando tá doendo. Quando tá doendo, a gente olha muito pra dor, a gente olha muito pro problema, fica latente, né? Mas não tem outra saída. A gente precisa falar, a gente precisa pedir ajuda. E claro, através até mesmo da arte também, tentar lidar de outras formas e se expressar de outras formas para fazer daquela dor algo bonito. E para a partir dali, você se livrar desse fardo, sabe? Vocês cantam comigo de novo? Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu encerro o álbum dizendo que a adolescência é uma doideira que quase acaba com a vida da gente, e é muito verdade, né? É uma fase muito difícil. Mas se você colocar a cabeça no lugar e conseguir focar em você e entender que o que é dos outros e não pertence a você, você começa a ver a pessoa maravilhosa que você é e que você pode chegar em qualquer lugar e fazer o que você quiser, e realizar os seus sonhos, ir atrás dos seus sonhos. Ser um adulto, ser humano, minimamente feliz, principalmente consigo. Eu acho que esse é o maior desafio. Passar por todas essas lembranças ruins e olhar para um amanhã com esperança, acreditando que vão ter dias melhores e que tudo isso vai te tornar mais forte.